Vamos trabalhar, galera. Vamos trabalhar, Kel. Ana Paula, Melina, Roberta, Bárbara. Vamos trabalhar, mocinhos e mocinhas. Rafael, Vilela. Bom dia, professora. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu amigo. É o Eduardo Moca que tá aí, do Juventus? Um grande abraço pra você. Se é você mesmo que tá por aí. Ó, meu filho falou que quer conhecer. Como é o nome? Acho que é Marcelo. Como é que é o nome do cara aí? Meu filho falou assim: mãe, você tem um amigo de lá? Manda ele apresentar, não sei quem foi que ele falou que ele queria conhecer daí. Que é Marcelinho, pode ser? Eu não sei mais nada de futebol. Olha só um instantinho, gente, porque o negócio ficou agora pior aqui pra mim. Meu Deus do céu, que mexer, piorei tudo. Agora vamos lá, tentar. Bem, gente, então, pessoal entrando aí, pegaram as questões, tá travando de montão? Tira, desliga e liga de novo, sabe? Sai do Periscope e liga de novo, porque agora não tem muita gente entrando ainda não, a galera ainda tá entrando aí, tá certo? Então, sai e volta. Ih, já botou que a letra E, Kel. Eva, vamos lá, vamos ver porque, olhem só, essa questão, pessoal que tá aí, nós acabamos de fazer, em Aline, nós acabamos de fazer aquele Periscope lá da autoria imediata e da autoria por instrumentação humana. Espero que vocês tenham gostado do Periscope. Agora, nós vamos fazer uma questão que os meus queridos aqui me trouxeram, não é? Porque, poxa, professora, tá uma maior discussão a respeito dessa questão, pô, você podia fazer, e eu, nas turmas presenciais, fiz essa questão. E eu queria muito compartilhar isso com a galera que me segue aqui no Periscope, né? E com a galera que, porventura, me assista, não é? E venha me seguir a partir de hoje. Vem Persnari, um grande beijo para todo mundo de lá. Oh, meu amor, do Portal F3, a mais charmosa do Portal F3, para tudo. Ah, meu Deus, a mais coroa também. Vamos lá, queridos, vamos lá. Vem cá, a história é a seguinte, você vai fazer curso com a gente lá no portal, que é presencial online, tá? Pra galera que é aqui do Rio, pode fazer presencial. E pra galera que não é, pode fazer online, que você vai ver que você vai adorar, tá certo? Os cursos nossos lá. Estamos esperando por você, tá bom? Agora, vejam bem, vamos fazer agora a questão, agora que a galera já chegou? Queridos, essa questão era muito importante. Juntos, F3, foco, força e fé, juntos somos fortes, tá bom? Vamos lá, olhem só, essa questão que eu vou fazer aqui foi uma questão da prova do Tribunal de Justiça, Distrito Federal e Territórios, e é uma questão que eu considero interessante e é uma questão que demonstra que uma questão objetiva pode ser interessante, sim. Uma questão objetiva, ela pode aferir conhecimento, sim. Não é como as pessoas dizem que a questão objetiva é mero conhecimento da letra de lei. Não é verdadeiro. Depende de como ela é feita. Se ela for feita de uma forma inteligente, ela pode, sim, ser bastante bacana e aferir conhecimento. Uma outra coisa que essa questão nos ensina, que quando nós estamos fazendo uma prova objetiva, nós não devemos nos desesperar com o enunciado. É preciso que nós olhemos as opções, porque as opções, elas podem sinalizar aquilo que eles querem que se responda. E nunca, uma terceira dica, é que não necessariamente a resposta que nós vamos encontrar é a resposta 100% correta. Nós devemos sempre procurar aquela que seria possível dentre as opções e mesmo que você não repute a melhor. Não pode ser uma coisa absurda, mas há de ser uma coisa que dentre as opções ali constantes, ela é a única possível, tá certo? Embora possam existir controvérsias a respeito dela. É o típico exemplo dessa questão, que na prova que o meu querido lá do Espírito Santo me mandou, que fez a prova aí, o Eduardo,
ele me mandou uma prova em que ela parece que era a questão de número 33. A questão dizia, mais ou menos assim, meu amor, muito obrigada por você mandar tantos corações para mim. Eu fico feliz, estou rumo a 2 milhões, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. A história é a seguinte. 2 homens em Lima Duarte, a galera de Lima Duarte. Ô, Eduardo, foi você que falou comigo ontem lá no LFG presencial aqui do Rio. Ah, querido, você encheu meu dia de alegria, viu? Muito obrigada pelo seu carinho, tá? Vamos lá. Olhem só. A questão é a seguinte. Havia um homem cujo nome era Carlos, que estava atuando em comunhão de ações e desígnios com seu primo de nome Bruno. O Carlos e Bruno, seu primo de 3º grau, em companhia do Bruno, seu primo de 3º grau, acompanhou o seu pai André, tem 50 anos de idade, até uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. Lá chegando, o Carlos se aproveitou de uma distração do pai e subtraiu da quantia da carteira do pai R$2.000. Depois, ele, fugindo com o produto do crime, danificou deliberadamente a porta giratória da agência bancária e dirigiu-se à esquina, onde Bruno o aguardava em um veículo para empreender em fuga. No entanto, antes de conseguirem fugir, foram presos em flagrante por policiais militares que estavam seguindo Carlos desde o momento da subtração do dinheiro dentro da agência bancária. Tá ok? Aí ele diz assim, em Eduardo, ele diz assim, em face dessa situação hipotética e tendo em vista que Carlos e Bruno são penalmente imputáveis, assinale a correta. O que nós temos que analisar nessa questão? O filho subtraiu o dinheiro do pai. Por que a questão diz que que o pai tinha 50 anos? Isso é importante, explico por quê. Artigo 181 do Código Penal fala das denominadas escusas absolutórias. Isento de pena o autor do crime quando pratica o crime, por exemplo, contra o seu ascendente. Tá certo? Se ele pratica contra o seu ascendente, descendente, seu cônjuge, nos termos do artigo 181, ele fica isento de pena. Ele vai, então, aqui no caso dele, ele praticou contra ascendente. Então, ele fica isento de pena, ele não vai responder pelo crime de furto praticado contra o pai. Não se aplica aqui a questão do idoso, porque ela diz que o pai tinha apenas 50 anos de idade. Tá ok? Muito bem. É importante nós também sabermos que não houve hipótese aqui de abuso de confiança, porque ele não se aproveitou da confiança em que nele era depositada pelo pai. Ele, na verdade, se aproveita de uma distração do pai e subtrai. Tá certo? Existe uma outra questão aqui. Essa isenção de pena que a ele se aplicaria pelo fato de ser filho, de ter praticado crime contra um seu ascendente, não se aplica ao primo Bruno, porque isso é dito no artigo 183, que não se comunica ao terceiro que praticar o crime. Tá certo? Então, o Bruno não é filho, então o Bruno poderia ser responsabilizado. Certo? Outra coisa. Então, o filho não responderia pelo furto. Uma outra coisa. Com relação ao crime de furto ainda, existe uma dúvida. Este furto é um furto simples ou é um furto qualificado pelo concurso de pessoas? Sobre isso, existe uma dúvida na doutrina. A doutrina, ela não é uníssona nesse sentido. Na doutrina, se discute se numa hipótese de participação, como foi aqui a do nosso amigo Bruno, haveria a incidência da qualificadora do concurso de pessoas. Porque há quem diga que basta uma mera participação para que nós visualizemos que o crime foi praticado em concurso de pessoas e, portanto, que incide a qualificadora do parágrafo 4º, inciso 4º. Outros, entretanto, dirão o seguinte, dirão que não, que aquela qualificadora, embora todos que participaram do crime em tese possam responder pelo crime, nesse caso não o menino que era filho, no caso o Carlos, porque era filho e tem a escusa absolutória, mas há uma corrente que diz que
só incide, mesmo numa hipótese de concurso de pessoas em que exista o crime praticado por mais de uma pessoa, que só incidiria a qualificadora se essas duas pessoas estivessem em loco, concorrendo, executando o delito, o que traria uma maior vulnerabilidade para o bem. Então aqui eu já vejo que uma parte da doutrina responderia que o crime praticado foi um furto simples, porque o Bruno não estava em loco no momento da subtração, só ficou esperando lá na esquina para o rapaz entrar no carro. E outros diriam que não, isso é um furto qualificado. Então, qualquer questão que aqui diga furto simples ou furto qualificado não pode ser, em princípio, desconsiderada. Ponto. Tá certo? Muito bem. Agora ainda temos o crime de dano. Do jeito que a resposta veio, e aí eu disse para vocês a necessidade de nós olharmos as opções indicam que eles querem ver um crime de dano reconhecido, certo? Houve o crime de dano. Eles não querem que se entenda esse dano como pós-factum impunível, por exemplo. Isso eu tiro a conclusão se eu fizer a leitura das opções, das alíneas, perdão, das letras. Muito bem. Muito bem. Aí existe uma questão. Esse dano, do jeito que está aqui, é que eu estou com outro telefone aberto para ler a questão, ele foi praticado numa agência da Caixa Econômica Federal. Tá certo? A Caixa Econômica Federal, ela não é uma sociedade de economia mista. A Caixa Econômica Federal, então, um dano perpetrado, porque não foi o dano à porta lá, o dano é uma empresa pública. Perfeito. Nas modalidades de dano, nós temos o dano qualificado, lá no parágrafo único do artigo 63, no seu inciso 3, o dano é qualificado quando ele for praticado contra o patrimônio da União, do Estado, dos municípios, empresas concessionárias de serviços públicos ou sociedades de economia mista. E a Caixa Econômica Federal não é uma sociedade de economia mista. Então, esse dano, como ele não se enquadra em nenhuma das situações previstas no parágrafo único, ele não foi praticado com violência à pessoa, ele não foi praticado com substância inflamável, ele não foi praticado contra o patrimônio da União, dos estados, dos municípios e de empresas concessionárias, ou mesmo sociedade de economia mista, e nem por motivo egoístico ou com prejuízo reconsiderável, eu não posso considerar que esse dano tenha sido um dano qualificado. Esse dano aqui é um dano simples, verificada aí a possibilidade de analogia em Malam-Partem. Mandam qualificar quando é sociedade de economia mista, não mandam qualificar quando é empresa pública. Então, esse dano é um dano simples. E sendo um dano simples, a ação penal para esse dano é de natureza privada. Porque se ele fosse um dano qualificado pela utilização de violência ou ameaça à pessoa, pela situação de ser contra a União, estados, municípios, empresas de sociedade de economia mista e concessionárias, ou quando fosse praticado com emprego de explosivo, aí seria um dano qualificado e ação penal de natureza pública. Mas esse aqui do questão não é. Esse aqui se trata de uma hipótese de dano simples e a ação penal correspondente é de natureza privada, como também será de natureza privada aquela do parágrafo único, inciso 4º. Mas a questão não dizia de dano considerável, então é um dano simples e de ação penal privada. Bem, então eu vejo isso. Eu vejo que houve um furto. Esse furto para uns é qualificado ou não. Eu vejo que houve um rapaz praticando furto contra o seu próprio pai. Eu tenho, então, que a escusa absolutória do artigo 181, inciso 1, vai ser para esse rapaz e não para aquele terceiro que participou do crime, tá? E eu tenho um dano que é um dano de natureza privada. A ação penal correspondente é de natureza privada, tá certo? A partir dessas premissas, eu vou agora olhar as opções. Muito bem, olhei as opções e dentre as opções eu achei o seguinte. Letra A.
Carlos responderá pelo delito de furto qualificado por rompimento de obstáculo, ao passo que Bruno será processado pelo crime de furto simples. Impossível. O Carlos está aqui alcançado pela escusa absolutória, ele não responde pelo furto. Letra B. Carlos responderá pelos delitos de furto simples e de dano qualificado. Tira. A uma porque o dano não é qualificado, a duas porque ele não pode responder pelo furto, porque ele está amparado pela escusa absolutória. Então a questão já estaria errada. Na letra C, Bruno responderá pelo crime de dano qualificado, já que aderiu integralmente à conduta danosa de Carlos, perfeitamente previsível na hipótese concreta. Nada a ver. O Bruno não participou daquele dano. O dano foi praticado deliberadamente pelo Carlos ao sair da agência bancária. O dano é um crime do Carlos. O garoto que está lá na esquina não tem nada a ver com esse dano. Então ele não pode responder por esse dano. Está errada também a linha C. Vamos lá. Aí vem a linha D. Se André, a vítima, estivesse com 65 anos de idade à época dos fatos, Bruno responderia em razão do crime praticado pelo delito de furto. Bem, o Bruno responde pelo delito de furto independente de qualquer coisa, porque ele não é filho. E Carlos, e a conduta de Carlos seria considerada típica. Completamente errado. O Carlos, que é filho, deveria responder pelo furto se o pai tivesse 65 anos de idade, porque essa é uma hipótese em que não podem incidir as escusas absolutórias nos termos do artigo 183, inciso 3. Então, também está errada. Então, qual era a única resposta possível? A de letra E. Se a Caixa Econômica Federal não apresentar queixa no prazo de 6 meses, óbvio, é de ação penal privada, então somente se procede mediante queixa, e haverá o prazo decadencial de 6 meses para a deflagração da ação penal. Então tem que apresentar queixa no prazo de 6 meses após o cometimento do ato delituoso. Carlos, se a Caixa não apresentar queixa após 6 meses, Carlos não será denunciado por nenhum delito. Carlos é o filho. Não vai ser denunciado pelo dano, porque estaria extinta a punibilidade pela decadência, porque se deixou passar o tempo sem que fosse oferecida a peça inicial, sem que fosse deflagrada a ação penal privada, certo? Então ele não responderia pelo dano, e pelo crime de furto ele não responde mesmo por conta da escusa absolutória. E Bruno deverá ser denunciado pelo crime de furto simples. O crime do Bruno é o furto simples. Só que muita gente disse assim, poxa, mas esse furto é qualificado. Gente, você pode até entender que esse furto seja qualificado pelo concurso de pessoas, porque o fato do Carlos ter sido alcançado pela escusa absolutória não retiraria a possibilidade de nós reconhecermos a qualificadora. Porém, existe na doutrina dúvida. Uma parte da doutrina diz que é furto simples, porque não houve a concorrência in loco para a subtração, não é isso? E outra parte diz que é furto qualificado. Então, dizer que é furto simples está errado? Não, não está errado. Você pode até não concordar, mas não está errado, porque uma parte da doutrina diz. Então, essa era a melhor resposta. Essa era a melhor resposta que nós tínhamos nessa prova. Por isso, queridos, que a letra E é correta e aí não haverá possibilidade de anulação. Tá certo? Muito obrigada por vocês terem ficado aqui nesse Periscope de hoje da manhã, que foi longo, pois é que eu tava morrendo de saudade, que ontem a gente nem fez Periscope, né, por conta dos meus compromissos. Eu queria agradecer, não é a menos pior? Pô, não é, cara, porque se você entender que, tá bom, é a melhor ou a menos pior, mas você tem que marcar a questão que é a menos pior, pronto, mas ela não está errada, tá bom, meu amor? Então, nós temos que aprender a fazer prova, sabe, gente? Nós temos uma mania, você que é linda, meu amor, nós temos uma mania de terceirizar as nossas culpas, sabe? E, cara, não rola, não há espaço para terceirização de culpa aqui, não. Sabe? Não há. Mas se a prova não tivesse sido assim. Mas se não tivesse... Cara, não rola isso. A prova é assim. Nós é que temos que nos adequar. Tá bom? A missão é nossa. Concurseiro Guerreiro, um beijo enorme para você, meu amor. Tá bom? Deus abençoe todo mundo aí do teu blog, todo mundo aí da tua equipe, todos os seus seguidores. Tá bom, queridos? Então, um beijo em lindona. Muito obrigada por esse adjetivo incrível. Tomara que eu seja só o 10º do que vocês acham. Tá bom? Missão dada, missão cumprida. Foi feita. E aqui nós terminamos o nosso Scope da manhã. Queridos,
Hoje à tarde vou me divertir e à noite, se Deus quiser, eu faço o Periscope. E amanhã nós temos um scope batidão. Hoje à noite é domingo, fazer um scope levezinho, at night, tá bom? Pra ficar um negócio assim, um negócio tranquilinho, gostosinho. Só que tomorrow vamos de novo, sem baladinhas pop, vamos de novo no Nirvana puro, total, absoluto. E amanhã, sabe o que vai ser nosso Periscope da noite? Ô, bonitinhos, é verdade que o crime omissivo impróprio é o crime do garantidor? Isso é em homenagem às divas do parquê. É verdade? É, querido. Nirvana total, na veia. Joia? É verdade que o crime omissivo impróprio é o crime do garantidor? É verdade que se o agente for garantidor, o crime é sempre omissivo impróprio? Então amanhã, hein, Concurseiro Guerreiro? Chama a tua galera aí pra assistir. Eu também adoro Minas. Um beijo grande pra vocês. Tá ok? Então, amanhã, chamem a galera para assistirem ao Scope, em que eu vou falar sobre garantidores, crimes omissivos impróprios, e nós vamos tentar aí desconstituir alguns mitos. Hoje à noite, a dica vai ser a seguinte. Sheila Bierenbach, excelente. A minha sempre inspiração, tá bom? Olhem, escutem o que eu vou dizer para vocês. Hoje à noite, o Scope vai ser o seguinte. Existe diferença entre crime frustrado e crime tentado na legislação penal brasileira? O que significaria o tal do crime frustrado? Hoje à noite, aqui no Periscope, um beijo, chamem seus amigos para me seguirem, para eu bater aí os meus coraçõezinhos, os meus 2.000 coraçõezinhos, e aí eu já vou ter o maior prêmio que uma pessoa pode ter. Fiquem com Deus, tenham um excelente domingo, Deus abençoe, ilumine e guarde todos vocês. Beijoca!